Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar. Seja bem-vindo, Padre Anderson Gomes. Acolhemos com carinho. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Padre Reginaldo, a todos. Padre Anderson Gomes, nós fizemos assim. A gente vai buscando talentos. A gente vai trazendo para a grande constelação, onde ninguém é estrela. Todos somos a constelação para o astro maior que é Jesus. Por isso, o Padre Anderson aceitou fazer parte não só deste programa, mas participar da Rede Católica da Igreja, com programas, vamos dizer assim, semanais, para não dizer que já é diário. E, querido, é verdade, uma salva de palmas, gente. Coordenador pastoral da Arquidiocese de Vitória, filósofo, teólogo, professor e diretor do grupo Irmãs que Rezam pelos Filhos. Padre Anderson. É muita coisa. Muita coisa. E agora, parceiro da obra Evangelizar é Preciso, não é? Sim, com a graça de Deus, estamos juntos. É assim, Mike. Mineirinho fala assim miudinho, mas fala bonito. Padre Anderson, você é do Espírito Santo, mas é mineiro, Eu nasci né? em Minas Gerais, mas tenho mais tempo no Espírito Santo. Quase 30 anos de Espírito Santo. Quantos anos de padre? 11 anos de padre. 11 anos. Padre Anderson, você escutou a munição, a abertura, a alavancagem? Nós estamos diante de um problema. De um problema que eu diria, muita gente carrega isso. Eu trouxe situações existenciais. Pessoas que cometeram aborto, pessoas que estão com um casamento, estão separados, se perguntam, isso é castigo de Deus? Padre, obrigado por essa oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre isso. Primeiramente, é verdade, muitas pessoas têm essa ideia de que Deus castiga. Padre, eu cometi um aborto há tantos anos atrás e agora estou sofrendo isso por culpa dos meus pecados. Não consigo engravidar, estou tendo aborto espontâneo, né? Tudo isso é uma incompreensão de Deus. Na verdade, nós católicos cristãos temos uma ideia muito errada e longínqua do que é Deus. Para poder conhecer e entender Deus, temos que realmente buscar a história, tentar entendê-lo. Nós sofremos e muitos dos nossos sofrimentos não é culpa de Deus. São consequências dos nossos atos. Nós escolhemos, a nossa vida é uma escolha. É verdade que tudo começou, vamos pegar lá aquela historinha lá de Adão e Eva, lá no princípio. Vamos. Adão e Eva, todo mundo vivia numa paz, uma bênção. Mas depois do pecado e pela desobediência, aí sim entra o sofrimento, a dor. Tanto Certo. é que depois disto, diz a palavra, mulher, para poder parir, irá sofrer. Mas pode dizer, mas isso aí então é culpa divina, Deus colocou um castigo. E aí depois os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um mata o outro. Certo. Através do primeiro pecado entra a dor. Mas a dor não vem de Deus. O pecado não vem de Deus. A morte não vem de Deus. Pelo contrário, tudo isso serve para redimir o ser humano. Ou seja, salvar o ser humano. O homem se afastou tanto de Deus, tanto, que Deus precisou vir ao mundo para salvar. Mas, padre, a Sagrada Escritura eu acabei de ler, padre. Sim, a Bíblia... Hebreus acabou de dizer que Deus corrige. Mas existe diferença, então, entre castigo e correção, é isso? Podemos dizer que sim. Não sei se a etimologia, ou seja, a explicação da palavra mostra. Mas se Deus não corrigisse, Ele não seria Deus. Todo pai corrige. Se Deus não corrigisse, Ele não seria Deus. Porque nós não somos perfeitos. O senhor é perfeito? Não, absolutamente. Nós, depois de Adão e Eva, temos pecado. Todo pai corrige. Toda mãe corrige um filho. Uma criança quando nasce, um bebê quando nasce, nasceu perfeito? Não. Tem os seus problemas. Mas espera aí, dizer que uma criança, um anjinho daquilo não é perfeito? Não é perfeito. Quer uma historinha legal do pecado original? Quero. Opa, vocês Olha querem? só. Querem ou não querem? Vai lá. Uma criança que nasce, você acha que tem algum pecado? Aquela tchutchuquinha, aquele chuchuzinho, aquela coisa fofa.
Você acha que tem algum Quem pecado? teve criança aqui pequeno? Vai, levante a mão. Ah, todos, acho. Não, todos nem não, eu não todos. tive. Ah, não teve, eu não É. teve. Mas você foi. Tá, fui. Mas pra mim toda criança quando Talvez nasce... não tão tchutchuquinho assim. Não, eu nasci bem... Já nasci grande, vai lá. Padre, tá bom. Então todo mundo olha aquela coisinha linda, aquele anjinho, né? E diz, como é que pode ter algum pecado uma criança dessa? Por quê? Que coisa de errada ela cometeu? Exemplo. Adão e Eva, quando Deus os criou, nasceu no jardim. Tá. Esse jardim chamava Curitiba. E ali estava no jardim, em Curitiba. E ele não é curitibano, tá? É, Tudo não bem, sou vai. curitibano, estou puxando aqui um pouquinho. mineiro, vai. E ali eles viveram, até que pecaram. Quando pecaram, foram expulsos do paraíso. Foram morar onde? Em Porto Alegre. Fala isso não, homem. Ai, Jesus. Tá bom. Meu abraço, Porto Eu Alegre. não estou dizendo que Porto Alegre seja o inferno. Tá bom. O povo tá Mas dizendo lá. também não estou dizendo que seja o céu. Você quer ver? Isso é um veja, exemplo. Tá isso é um bom, exemplo. tá bom, tô brincando. Eu não estou gente. falando do Sudeste, não, seria pior para mim. Quando Adão e Eva vão ter os seus filhos, os filhos nasceram aonde? Em Curitiba ou em Porto Alegre? Porto Alegre. As crianças nasceram privadas da graça. Entendi. Porque quando Deus havia planejado, colocou para nascer e viver no céu que é Curitiba. É mesmo? É? Tu o dizes. Não sei, eu não conheço no Curitiba Tá bom. agora. Então, ou seja, a criança, ela herda. Ela não cometeu nada, nenhum pecado. Mas nasceu no lugar errado. Nasceu no lugar Era pra ter faltando nascido alguma no paraíso, coisa. Por entendi. isso, a correção é necessária desde o princípio, para que ela possa se moldar segundo aquilo que Deus pensa para cada um de nós. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a sua imagem e semelhança, a sua semelhança, vamos dizer. Aquilo que na teologia nós falamos de dons preternaturais. Sim, O podemos estado dizer. da graça plena. Sim, a graça, eles perderam a graça santificante. Graça santificante. A graça Tá, santificante. mas então, padre, aqui eu pego a Sagrada Escritura, Deus é Pai e corrige. Corrige, Deus castiga, Deus é ciumento. Como é que pode ter atributo de ciúme em Deus? Se Ele é todo poderoso. Mas então a Sagrada Escritura está mentindo. Não, são homens que tentam expressar e falar de Deus. Até porque o Antigo Testamento, nós temos uma visão parcial. Tem gente que pega a Bíblia e começa a ler o Antigo Testamento. Não sei se a senhora, quem está nos vendo, poxa, que coisa chata. Quanta morte, quanta destruição. Como é que Deus pode se colocar a favor de A e de B? Manda matar o fulano. Davi com as suas guerras. E ali Deus está com Davi, mas não está com outro? Que Deus é este? Isso é uma ideia de que se tem de Deus. Então o senhor está dizendo que Deus é imutável. Sim. A visão que o homem tem, ela é parcial. Sim, até Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos revela quem é Deus. Até, o Antigo Testamento é uma ideia parcial. Por isso as expressões ciúme, vingança, Deus castiga, inclusive aparece às vezes em traduções do Novo Testamento. Hebreus, eu acabei de Você ler aqui. acabou ó. de ler. Acabei de ler. Agora, o que você entende por castigo? Ah, com a minha mãe, castigo era levar umas varadas de... Eu apanhei muito. É, minha mãe era apanhar com minha- vara minha- de jabuticaba. que Minha era mãe bravo batia que de Deus não veio. chinelo, meu pai batia de correia. Isso era castigo. Era castigo. Nós temos uma ideia de castigo negativo. É, Mas nós podemos fazer uma ideia de castigo de uma correção. tá. Ou vamos usar um termo aqui. O senhor acredita em maldição? Acredito. Deus maldiz? Não, malditos são Deus de Deus amaldiçoa não. até a quinta, sexta geração? De Deus não vem maldição. De Deus não pode vir mal. De Deus, em hipótese alguma, pode vir mal. Pode uma pessoa chegar para um outro que está com câncer e dizer assim: olha, alguma coisa você fez para que Deus te castigasse? Eu vou te mostrar um outro exemplo. Posso contar outra história? Pode. O senhor é contador de história, Não, padre? não sou não. A gente cria um pouquinho. Vai lá. Olha só, isso aqui era a nossa vida. Vamos pegar essa folha em branco Tá. aqui. Antes, Adão e Eva era assim. Depois que Adão e Eva pecaram, nossa vida passa a ser não muito reta. Certo? Como é que faz voltar? Nós perdemos algo que parecia com Deus. Tá, eu Certo? mostro para o senhor aqui. Certo? Sim. Só que nós não somos isso. O ideal é que nós voltássemos ao estado que nós éramos. O que Deus faz com a gente? Licença. Isso dói. Isso machuca. Sabe aqueles ferros de passar?
para ver se nós voltamos àquilo que deveríamos ser. Muita gente acha que era isso daqui. A correção de Deus é fazer com que nós voltemos àquilo que deveríamos nunca ter deixado de ser. Por isso que é um amor, não é um castigo de poder, um sofrimento pelo sofrimento. Outra ideia errada que se tem de Deus, que falam que Ele mandou o seu Filho para vir morrer na cruz. Mentira! Deus não mandou o seu Filho vir morrer na cruz. Que ideia mais cruel é essa, que está na catequese de muitos lugares? Deus não mandou o seu Filho para morrer na cruz. A morte de cruz é o extremo da maldade humana, e Deus vai até o extremo da pobreza humana para resgatar o ser humano. Impressionante. Assim, muitas das vezes nós já nascemos assim, só que nós às vezes também pioramos. Nós escolhemos errado, nós comemos errado, nós vivemos errado, temos todo o conhecimento. Uma pergunta para você. Eita. Diga uai. Você é aquilo que sabe? Não. Absolutamente. Por que nós não somos aquilo que sabemos? Sei o que quero e vivo o que não quero. Não é? É a limitação, a fragilidade. Nossa fraqueza. Por isso precisamos ser corrigidos. São Paulo escreve que Deus colocou nele um espinho na carne. O espinho na carne é para que ele não se sentisse o tal. Não se fala o que é esse espinho na carne. Não se sabe. Mas Paulo, ele falava, basta a tua graça. Para não ser vaidoso, para não ser como Adão e Eva. Se nós não tivéssemos pecado, talvez nós cometeríamos os mesmos pecados de Adão e Eva. Nós nos afastaríamos. O espinho na carne é a nossa limitação. É onde eu vejo, opa, não sou eu. A gente percebe a nossa fraqueza, a gente vê a graça de Deus agindo, mas opa, não sou eu, é Deus. É o espinho que cada um tem. E cada um sabe qual é a sua fraqueza. O que nós chamamos de pecado de estimação. Você tem? Você criou com você, passeia no carro, azeia, sabe? Você criou, sabe lá, nome e sobrenome, batizou. Aquele pecado te acompanha. Todos nós temos. Por isso Deus nos corrige. Por amor. Amém. Portanto, os castigos assim atribuídos não vêm de Deus. Não pode vir o mal de Deus. Amém. Meu Deus, que coisa linda. É bem-vindo ou não veio na rede católica da igreja? Padre, bom, encontros, enquanto eu vou combinando aqui, que ele me deixou sem palavras. Encontros, vai. Em meio aos caminhos da vida, quantas pessoas tocam a nossa alma? Tem a capacidade de comover, mover, promover mudanças. Jesus transformou a realidade de quem se encontrou com Ele e quer também restaurar o nosso coração. Reviva os encontros de Jesus e veja como Deus quer de nós o melhor. Encontros, o novo livro do Padre Reginaldo Manzotti, já à venda. Padre, depois do que você falou, eu o convido a vir comigo. O que Deus quer de mim. Essa música faz parte de um repertório. E o senhor falou algo que é muito verdade. O que Deus quer de mim, eu preciso saber. O que Deus quer de mim, estou tentando entender. O senhor diria, tem um galho quebrado aqui, ó. Tem um trecho de São João que diz que se você dá fruto, Deus poda para dar mais fruto. Você acredita que Deus às vezes faz isso na vida da gente? Deve fazer. Nós não nascemos prontos. Eu não sei, eu não conheço a terra muito. Eu sou da cidade. O povo da terra, do campo, sabe da necessidade de uma poda. Como é que Deus poda? Na tua vida, você sente isso? Na tua vida? Já passei por vários sofrimentos. E você vê como poda?
a gente só percebe isso depois que passa. No momento da turbulência, a gente acha que é o caos. Mas depois que passa, a gente, poxa, realmente, Deus estava lá. No momento da hora da dor, ninguém vê nada. Só vê dor, só chora. E muitos dessas dores não vêm de Deus, mas Deus usa a dor para comunicar. Você escutou? O sofrimento não vem de Deus, mas Deus usa a dor, a puxada de tapete. Padre Reginaldo, não é assim. Padre Anderson, não é assim. Fulano, não é assim. Beth, não é assim não, minha filha. Deus corta. Projetos iniciados, investidos e de repente não dá fruto. Isso é uma correção divina? Isso a gente na pastoral deveria levar a sério. Deve. Você trabalha com pastoral. Uma pastoral tem que fazer projeto, avaliação. Sim. Temos que planejar. A nossa parte ela tem que ser feita. Nós temos que executar tudo como se dependesse de nós, mas colocando nas mãos de Deus. Eu faço os meus projetos, todos. Nossa arquidiocese tem vários projetos. Alguns vão para frente, outros não vão, não somente por vontade divina, mas vontade humana. Eu acredito que a grande perseguição hoje é essa daí, ó, braço cruzado. Ou seja, a pessoa chega na igreja, pô, tem uma ideia legal. Vai dar certo não. Pô, vamos fazer isso. Quero não. Minha mãe não deixa não vou não. Vamos fazer a obra evangelizar, é preciso. Não vai dar certo, vai desligar, não vai dar. Padre, já que o senhor é meio poeta. Não. O que Deus quer de mim, o que Deus quer para nós, o que Deus quer de nós. Eu vou lhe dar o que faz Deus regar. Isso aqui somos nós. Sim. Eu, você, quem está em casa. Como você diz que Deus nos ajuda? Aqui temos ferramentas. Ok, tranquilo. Vamos imaginar que isso aqui somos nós. Estou seco, cansado. Se dependesse só de mim, eu ficaria assim, a depender da natureza e do tempo. Mas eu posso apressar o tempo. Sério? Ave Maria, Pai nosso, vinde Espírito Santo, vinde Senhor nosso Deus com a vossa misericórdia. Tende compaixão de mim, porque sou pecador. Senhor nosso Deus, me regue, me molhe. Senhor, dá-me força, não me deixe desamparar. Vinde, ó Deus bendito. E assim a graça começa. Eu antecipo aquilo que seria natural. Eu lhe dou. Tá em pegadinha agora. Não é esterco, não. O que é isso? É adubo. Adubo. Adubo a gente coloca dentro, certo? Não fica por fora, na nossa raiz. Ou seja, eu tenho que ficar parado para que o adubo possa acontecer. Não adianta na minha dor sair peregrinando para todo lado. Vou para a igreja tal, vou para a igreja fulano, vou para outro lugar. Procuro em todo lugar desesperado. Não consegue ser adubado. Agora quando eu paro e crio raiz, ali eu consigo receber esse adubo. O adubo também é a graça de Deus, o Espírito, os dons que vêm de Deus, para poder potencializar aquilo que eu tenho. O adubo são os dons que vêm do Espírito para poder potencializar a graça de Deus em mim. De Deus. Só tem um detalhe. O senhor é da cidade. Eu sou da cidade. Eu estudei no seminário. Nunca trabalhei na roça. Também não. Mas no meu noviciado a gente cuidava de pomar. Adubo, padre, a gente não joga na raiz. Queima a raiz. Então desculpa aí, ó. Adubo, a gente põe longe. Deus, Ele é zeloso. Deus não quer nos queimar e fazer com que o engolamos à força. Ele chega perto e a santidade nos atinge. Amém. Amém. Eu gostaria que o Senhor usasse as podas de Deus.
e nos falasse quais são as podas que o Senhor diria que um cristão, e eu me coloco como cristão, que o Senhor percebe que estão sendo necessários, já que o Senhor é o diretor também das mães que rezam pelos filhos. Para escutar a Deus, para ouvir as podas e entender e ter discernimento, em primeiro lugar, temos que escutar. O grande problema hoje dos meio cristãos é a falta de escuta. Quando eu paro e perco a capacidade de ouvir a Deus, eu não consigo discernir o que vem dele e o que não vem dele. Como é que eu vou saber que ele está me podando, ou se não sou eu mesmo? Existe dentro de mim a minha vontade, o meu querer, mas é o meu querer ou é a vontade de Deus? Como é que eu vou saber quem está agindo aqui, quem está falando, quem está me colocando o limite? Lembra dos talentos? Sim. A parábola dos talentos? Aquela pessoa que ficou com vergonha, com medo, que enterrou o talento, porque ela achava que era assim. Ela não perguntou para Deus. Portanto, nós temos que parar para perguntar a Deus: Senhor, é a tua vontade ou não é? O que é podar Deus? É deixar seguir aquilo ou não? Certo. Estar aqui com você. É uma Pensei decisão. muito assim, é uma decisão. Compete a mim, mas também vem de Deus. Nada articulado, nada pensado. É Deus que age. Primeira poda, Primeira poda. Ai, silenciar. silenciar, pode ser, tranquilo. Primeira Então faça poda. a poda. Você vai ter que fazer 3. 3. Não vai cortar o caule, pá. Não. Tá bom. Isso. Dói. Uma segunda poda. O que Deus quer podar? Quer podar em mim? Faz essa pergunta. O que Deus quer podar? Deixa Ele fazer. Qual outra poda que você acha que nós cristãos precisamos fazer? O tempo corre. Você está me pegando. Você é direto. Pai, afaste de mim este cálice. Eu silenciei e ao mesmo tempo eu coloquei diante de Deus: Pai, eu não quero isto, mas que seja feita a tua vontade. Silenciar, ao mesmo tempo pedir: Senhor, que seja feita a tua vontade. Segunda poda é me aniquilar. Amém. Fazer a vontade de Deus. E a terceira poda que um cristão precisaria, talvez teriam mais, mas teria que fazer hoje. Não diria talvez poda, mas é se alegrar. Sério? Sério. Então cortar a tristeza. Sim. A rabugice. Sim, a murmuração, a reclamação, que se O tem demais, fuxico. direto. Porque quando eu Mas aprendi. lá no Espírito Santo não tem, né? Tem não, nós Tem somos não. santos. Tanto é que é terra do Espírito Santo. Tá, pode contar, padre. Tá bom, gente. Olha, ele vai nos galhos chave, gente. Padre, obrigado pela sua presença. E a gente conta com o senhor ao longo da rede católica da igreja. É um prazer imenso. Igualmente, muito E obrigado. em outros momentos de evangelização. E com certeza estarei lá na sua paróquia, no Espírito Santo. Leve um abraço ao arcebispo Dom Luiz. Dom Luiz Mancilha Vilela e a todos da Rádio América. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso.